Olá, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a sua vida neste momento. Não sei como você chegou a este vídeo. Não sei como está o seu coração neste momento. Mas eu sei que Deus está contigo. Que Deus está conosco em todo momento. Eu sei que a palavra dele nos sustenta. É o pão da vida. E hoje eu vou falar um pouco a paz sobre isso. Não sei como está a sua vida no trabalho, sua vida conjugal, sua vida com Deus, mas eu sei que Deus está conosco em todo momento. Ele pode transformar, nos curar, nos renovar, nos dar força. É Ele, somente Ele. Então clame a Ele. Eu e você somos vasos que precisamos clamar, precisamos ser transformados, é pelo Deus. A mensagem está em João capítulo 6, versículo 32 a 35, diz: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, e meu Pai que vos dá. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João, capítulo 6, versículo 25 e 27. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu, disse: na verdade vos digo, que buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Pai Deus o selou. Deus está nos mandando não procurar somente as coisas do mundo, somente a coisa que lhe agrada, somente as coisas que você quer lhe conquistar, as coisas que você quer saciar, mas sim buscai o pão da vida, o pão que nos sustenta diariamente, que nos dá forças. Antes de falar um pouco mais sobre esse vídeo, vim pedir para você se inscrever. Grava para o sininho, se ative sempre para mandar uma oração, mensagem de Deus vem cair no seu telefone. Compartilhe com seus amigos e familiares para que a mensagem de Deus possa chegar para mais pessoas. Não sabendo como está a vida dela, neste momento você pode fazer diferença, fazer ser um grande testemunho, um grande profeta na palavra e nas pessoas também. Dê seu like, isso ajudará a fortalecer o canal. A grande dificuldade de muitos para aceitar a fé cristã reside na simplicidade. A maioria dos seres humanos que quer fazer algo para merecer a salvação, quando na realidade já realizou tudo para abrir o caminho de volta para Deus. A multidão ainda estava impressionada com o milagre da multiplicação dos pães, e ela foi atrás de Jesus e conseguiram localizá-lo. E lendo de forma atenta no texto de João, capítulo 6, versículo 25 a 40, vemos que a grande dificuldade de muitos para aceitarem a fé cristã reside na sua simplicidade. A maioria dos seres humanos quer fazer algo para merecer a salvação, quando na realidade Deus já fez. Sabe, a multidão estava impressionada com o milagre, mas estava à procura de mais milagres de Jesus. Aí quando nós buscamos mais milagres de Jesus, só olhamos pelas coisas que Ele faz. Isso é a diferença de discípulo para a multidão, a diferença de ir para a igreja e de um crente para um cristão. Sabe, uma pessoa que só vai para ver milagre, o outro quer aprender, o outro quer fazer milagre, o outro quer fazer diferença. São poucos que querem. E o primeiro tópico é aprender a comida que leva a Deus. Vocês comeram o pão que eu dei e devem procurar a comida que não perece, que lhes concede a vida eterna. Ela só será dada pelo Filho, de maneira que vocês conseguirem essa comida e fazer a obra de Deus, que você que crê no seu enviado. Então, o primeiro tópico é levar a comida a Deus. A comida que leva a Deus. Que comida é essa? As obras. Que comida é essa que leva a Deus? É você crer, é você fazer o que a Bíblia nos ensina. Por quê? O que você tem que dar para receber com Deus. Você pede forças a Deus, Deus te dá. Mas quem pediu primeiro? Você, e Deus te dá. Você pede o pão. O pão é a palavra. A palavra de Deus pode ser a Bíblia, pode ser a sua oração. É a palavra que nos sustenta. No deserto, a palavra de Deus é o que? Foi o que? Foi o pão, foi a maná, foi muitas coisas que sustentou. E vemos Daniel, é o próprio Jesus, sim, na tentação. Que pão é esse que tantos falas? É o pão que sustenta a alma, não somente a carne. Quando nós fala que o pão da vida, o pão da eternidade, o pão de Deus, a palavra de Deus que nos sustenta, falando do espiritual. Então Jesus estava o que? Em jejum.
Jejum não somente carnal, mas sim espiritual, buscando mais fortalecer o espírito. O diabo queria o que? Fortalecer a carne, então falando assim, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas sim toda palavra que sai da boca de Deus. Entendemos o que é a palavra? É o pão que nos sustenta. Segundo tópico, o pão do céu. Jesus é comparado com Moisés, porque este também deu pão aos israelitas no passado. Na realidade, quem deu o pão do céu continua dando é o Pai. Jesus foi dado a todos os seres humanos como o pão da vida, que sacia todas as necessidades humanas, espiritual, psicológica, social, material. Nada neste universo poderá substituir esse pão. Por isso, quem nele crê jamais terá fome e sede. Então vemos que o pão é do céu. Não é Moisés, não é uma pessoa que dá o pão, não, é o próprio Pai. Moisés pode ser um intercessor, Moisés pode ser aquele cara que mandou o pão cair. Mas quem verdadeiramente mandou, quem mandou e quem jogou o pão foi o Deus, o próprio Pai. Porque foi Ele, e Ele continua jogando o pão do céu. Ele continue. É o Pai, é o nosso Deus que continue. Nós somos intermédios para fazer a obra de Deus. Terceiro tópico, a vontade do Pai. Desde a eternidade, Pai e Filho têm atuado para salvar a humanidade. Aqueles que buscam Jesus e vêm a Ele nunca serão rejeitados, porque são impulsionados pelo Espírito Santo, como fruto da ação do Pai os que deu o Filho. E o desejo de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Então vemos que o desejo do Pai é salvar todo mundo. Ele Pai não rejeita qualquer. O nosso Pai não rejeita. Então não adianta, Deus rejeitou. Deus rejeita o seu pecado, não você. Você tem que mudar, você renunciar ao seu pecado. Deus não vai te renunciar a você. Deus quer que você mude. Deuteronômio 8, versículo 3. E te humilhou e te deu ter fome. Jesus tentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando pão, e havendo dado graça, partiu-lhe e deu, dizendo, isto é meu corpo que vos dá, e fazei isto em memória de mim. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. O pão de Deus é a própria carne. O pão de Deus nos sustenta. O pão de Deus está na ceia. O pão de Deus que nos sustenta diariamente, na palavra, na misericórdia de Deus. É o pão dele. Então vemos que o pão dele está em todos os momentos. Quanto na ceia, quanto em todos os momentos. O pão dele está lá nos sustentando diariamente. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate por muitos. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o pão, Jesus é o que é a água da vida eterna. Jesus é tudo que vem dele, é eterno, tudo que vem dele é espiritual, que nos sustenta. Então vemos que Jesus ele quer o melhor, ele quer coisas boas para nossas vidas, mas quanto estão dispostos? Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, e segue-me. A comida que leva a Deus ao pão do céu, Jesus Cristo foi dado pelo Pai para que todos se salvem. Deus mandou seu único Filho para nos ensinar que o único caminho que devemos andar é o caminho que Jesus andou. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho que nos ensinou a andar. Tá difícil chamar, tá difícil a vontade de existir. Olha para Jesus que não reclamou. Olha para Jesus que carregou nossa cruz e que colocou uma cruz pela sua vida também, sabe? Jesus ensinou, mas seja difícil, Deus está contigo. A caminhada é difícil, olhe para Jesus, Jesus te dará a força, peça a Ele. Então vemos que tanto e tanto que é difícil, tanto que é difícil, mas é o pão, a palavra de Deus que nos sustenta diariamente, lendo a Bíblia, orando,
jejuando, buscando a palavra de Deus que nos sustenta. Por mais que estamos tristes em certos momentos, a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra dele que nos sustenta. Uma palavra que nos sustenta é o pão. Sabe, o pão significado é a carne de Deus que foi rasgada. Então quando vai partir dos pão, e lembre-se a memória de mim, que foi morto na cruz e ressuscitou. Sabe? É o pão. Isso é o que nós olhamos para Jesus e vê e não desistir. Se Deus não desistiu, por que nós iremos desistir? Jesus ensinando isso para nós. Neste momento vamos orar. Deus pediu de oração, vamos orar com seus amigos, familiares neste momento. Não sabemos como está a vida deles neste momento. Deus, agradeço, Pai, mais um dia que tu começaste, mais um dia que terminaste, mais que muitos estão sofrendo neste momento. Deus está contigo, Deus está conosco em todos os momentos. Muitos podem estar desistindo, mas muitos estão se renovando, muitos estão buscando o Senhor mais. Porque a palavra deles tem nos sustentado diariamente. Distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus, falando que está buscando a Deus, mas verdadeiramente está buscando o diabo. Sabe, nós somos fracos, nós caímos. Mas Deus quer o nosso renovo, Deus quer que nós mudamos. Por mais que seja difícil, mude. A palavra, o pão da vida. O próprio Jesus nos disse, Ele é o pão. É o pão que foi dado ao mundo. Para quê? Para nos sustentar, para nos dar mais fé. Que possamos olhar para Ele e ter mais fé. É o nome do Teu Filho, Jesus. Vem saciar minha sede e a minha fome. Jesus não veio também saciar a nossa fome, veio saciar a nossa sede. Ele estava no poço, a mulher disse, vocês querem água? Sabe, olha, sabe. Aí Jesus disse, sabe, você não quer me dar essa água, mas a água que eu lhe der é a água da vida eterna. Que está dizendo o quê? Sabe, a água que está dizendo não é a água desse mundo, não é. Ele diz, tome esse copo de água, que você nunca mais terá assim, não. Ele está falando da água espiritual. Sabe, seu corpo morrerá, seu espírito viverá eternamente. O espírito de paz, o espírito saciador, o espírito que estará contigo em todo momento. O vazio do seu coração não existirá mais, porque Deus está contigo. Esse é a vida, a água da vida eterna, a água que nos sustenta. E a fome de buscar a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos enche, que nos transforma, que nos renova, que nos dá mais força. Nós temos que buscar. Às vezes nós caímos, viramos fracassados, iremos continuar pecando, às vezes ficamos fracassados no nosso próprio pecado, porque não buscou o Senhor verdadeiramente. Oração, jejum, buscar o Senhor, ler a Bíblia, buscar o Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo, ir para a igreja, orar, louvar, glorificar, adorar o nome do Senhor, sabe? Mais que seja difícil, Deus está conosco em todo momento. Deus quer nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Sabe, não sabemos, eu não sei como você está neste momento, eu não sei como que Deus pode agir no seu favor, mas nós temos que confiar ao nosso Pai. Às vezes nós pensamos em desistir, às vezes pensamos em jogar tudo por lixo, deixar por conta de Deus e nunca agimos, mas é Ele que nos sustenta e está nos dando força. Sabe, nós temos que olhar para Jesus, Jesus dá as forças para nós, sabe? Não se lembra de Jesus somente quando você estiver no fundo do poço. Clama ao Senhor para que você não venha cair no fundo do poço. Clame ao Senhor antes que as coisas aconteçam na sua vida. E nós caímos, nós somos falhos e fracos porque nós andamos com Jesus verdadeiramente. Porque quando nós andamos com Jesus verdadeiramente, nós somos mais fortes, nós resistimos, nós somos mais persistentes na palavra de Deus. Então busca o Senhor, enche da palavra de Deus o pão da vida que nos sustenta. Agradeço a cada um que ouviu essa mensagem, essa oração até aqui. Deus pode te abençoar grandemente. Dê seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe seus amigos familiares, que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida.
Eu não sei como você chegou a este vídeo, mas eu sei que você vai sair daqui diferente pela honra e a graça de Deus na nossa vida. Mais que seja difícil na sua vida, Deus está contigo. Deus pode te abençoar. Eu não sei que horário você está assistindo, mas seja abençoado depois do seu dia. E agradece sempre.